E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Sontak, criador do canal, e hoje eu vim falar com vocês sobre como começar a investir com pouco dinheiro. O que mais se nota no Brasil é que poucas pessoas investem na Bolsa de Valores, não é mesmo? No último censo, foi dito que tem mais ou menos 5 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa. Ou seja, nós temos 5 milhões de investidores, ou projetos de investidores, cadastrados na Bolsa, numa população de mais de 200 milhões de brasileiros. Ou seja, é um número muito reduzido. E o porquê isso é ruim? Bom, no Brasil a gente tem uma crise que acontece na questão da aposentadoria. Foi criado a aposentadoria lá atrás, em 1919, com o intuito de ajudar o brasileiro mais idoso, o brasileiro que estiver numa faixa de idade onde já não consegue mais trabalhar. Mas com o tempo, graças à faixa etária mudar, antigamente nós tínhamos muitos jovens trabalhando e poucos idosos. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia nós temos muitos idosos e poucos jovens trabalhando. Ou seja, não tem mais como bancar esse sistema. E é por isso que eu vim falar para vocês o porquê é bom investir. O porquê você deve começar a investir. E com certeza, a maior parte da população não vai ter 1 milhão para colocar na Bolsa de Valores. Vai ter aqueles 10 reais que sobrou, vai ter 50 reais que sobrou, 100 reais que sobrou. E sim, dá para começar com pouco. E hoje eu vim falar com vocês sobre como começar com esse pouco. Eu separei alguns tópicos aqui e a gente vai passar por cada um deles. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é: esqueça a reserva de emergência. Parece um pouco contraditório, um pouco assustador, eu sei. Mas não é para você não ter a reserva de emergência. Mas eu vejo que a maior parte dos influenciadores de finanças dizem para você montar sua reserva de emergência primeiro e depois investir seu dinheiro. Eu acho que isso é a maior bobagem que existe. Por quê? Imagine que você recebe R$ 2.500, correto? Você vai montar sua reserva de emergência, você é CLT. Sua reserva de emergência vai ser 6 meses do seu custo de vida. Você ganha 2.500, seu custo de vida é 2.500. Bom, 6 meses desse valor seria 15 mil reais. Se você investir apenas 10% por mês, que seria 250 reais, você vai demorar 5 anos para poder montar essa reserva de emergência. Então são 5 anos que você perdeu só montando uma reserva para depois começar a investir. Você não vai ver um resultado nesse tempo. Então isso acaba desmotivando muitas pessoas. Eu penso o contrário. Eu penso que quando você vai começar, vamos usar o mesmo exemplo dos 2.500. E você vai conseguir separar, por exemplo, 10%, 250? Cara, pega e divide ao meio. 125, 125. Você pega, investe 125 e guarda 125. Assim você vai, ao mesmo tempo, montando a sua reserva de emergência e nunca parar de montar ela, porque sempre vai ser necessário. No começo é para emergência, depois vai ser reserva para oportunidade, reserva para alguma coisa que você queira fazer lá na frente. Então sim, você coloca metade para reserva, metade para investir. Assim, você com o tempo vai melhorando. Ah, mas Matheus, se eu tiver alguma emergência antes? Cara, infelizmente a nossa vida de brasileiro é assim, a gente sempre vai ter uma emergência. A gente vai ter que saber lidar com isso no meio do caminho. Número 2, vocês vão ter que começar pelo básico, não tem como fugir disso aí. Não adianta você entrar agora, você não sabe nada de bolsa, nunca investiu, nunca fez nada disso, conseguiu agora guardar um pouco do seu dinheiro e tudo mais, vai entrar na Bolsa de Valores. O que fazer? Mesmo estando com pouco, 100 reais, vamos supor. Mesmo estando com esse pouco, tem como você entrar na Bolsa de Valores, tem como você comprar ótimos produtos, tem como você se expor a grandes setores e, a partir desse valor, já receber dividendos que vão ajudar a sua carteira a aumentar cada vez mais. Primeira coisa, você vai ter que começar pelo básico. Você vai ter que aprender um pouco sobre o que são fundos imobiliários, o que são ações, e não tenta ter aquela visão de que, em 1 ano vou dobrar meu capital, em 2 anos vou triplicar meu capital e cada vez mais. Não, no início vai ser muito chato, muito chato. Você vai investir todo mês, aquele pouquinho. Sobrou mais um pouco, investe mais um pouco. No começo vai ser essa monotonia. Você tem que pensar começar por setores que já estejam consagrados no mercado. Você não vai começar por um setor que seja muito volátil, que apresente muitos riscos. Não, você começa por um setor que seja mais perene. Por exemplo, você vai olhar o setor bancário brasileiro, o setor de transmissão brasileiro, o setor de seguros. São setores que, mesmo você investindo, você não vai ver um
um banco, por exemplo, o Banco do Brasil, pode acontecer, obviamente, olha, vai ser um milagre se acontecer, mas pode acontecer, o Banco do Brasil triplicou de tamanho em um ano. Mas é difícil. Mas, em compensação, ele já tem uma maturidade o suficiente para te distribuir um dinheiro, te distribuir um dividendo, e isso é interessante de você analisar quando você começa. Por exemplo, você vai atrás de algo que possa te dar uma renda todo mês, todo semestre, trimestre. Você vai atrás de algo assim. Bom, vamos começar falando por fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários nada mais são do que um conglomerado de imóveis. Ou seja, tem um gestor, esse gestor capta dinheiro do mercado para investir em imóveis. Nós temos alguns tipos de fundos imobiliários. No setor imobiliário, no caso. Não imóveis, pode ser em imóveis, pode não ser também. Nós temos os fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários de papel. Qual que é a diferença entre eles? Fundos imobiliários de tijolo, eles são um investimento diretamente no imóvel. Então, o gestor, o fundo, captou dinheiro do mercado, vai lá, comprou um imóvel, coloca para alugar, recebe o aluguel desse imóvel e distribui 95% desse lucro para o acionista. Os fundos imobiliários de papéis nada mais são do que algo parecido com uma carta de crédito. O fundo imobiliário captou dinheiro do mercado e ele vai fazer um empréstimo para outras empresas do setor imobiliário para elas poderem crescer e pagarem para ele um certo valor. Com a taxa Selic em alta, os valores são exorbitantes, chegando a 16%, 15%, o que é muito bom. Mas com a taxa Selic baixa, esse valor muda. Enquanto que nos de tijolo, o valor em si continua o mesmo, do aluguel que você vai recebendo, provavelmente, a não ser que tenha algo ligado ao IGPM, vai corrigindo o aluguel conforme a inflação, mas não chega a ser tão alto assim. Compensação, o valor do fundo imobiliário acaba sendo um pouco mais reduzido. Por quê? Porque a galera começa a migrar do fundo imobiliário de tijolo para o fundo imobiliário de papel, que está pagando mais, o valor desse fundo diminui, você pode comprar ele nesses momentos, porque quando a taxa voltar a cair, esse outro fundo sobe. O que é muito interessante. Então, esse é um tipo de investimento. Mas, para você iniciar nele, você tem que ter um cuidado maior, você vai ter que olhar qual é a vacância. Vacância, caso vocês não saibam, é quantos por cento desse fundo está alugado. 90% está alugado. Se 90% está alugado, a vacância é de 10%, que é o que falta ainda, o que está em desuso. É isso, basicamente, e no outro fundo, no fundo de papel, vocês vão ter que analisar quais são os contratos, quais são as cartas de crédito, basicamente isso. Então, com uma análise mais ou menos boa, vocês vão ter um resultado muito bom. Você pode comprar todo mês um fundo imobiliário e ir recebendo. Geralmente, eles tendem a pagar um pouco mais de 0,5% ao mês. Então, investir R$100, olha, você vai começar a receber 50 centavos por mês. Parece pouco? Claro que parece, porque é pouco. Mas daí, você vem no próximo mês, investe mais R$100. Ok, agora você vai receber R$1. No próximo mês, mais 100, agora R$1,50. E esse R$1,50 você já vai poder ir reinvestindo. Talvez tenha algum fundo que tenha esse valor, pode ser que tenha, ou você vai juntando mais um pouco e cada vez investindo mais. E assim vai fazendo uma bola de neve. Esse é basicamente o primeiro investimento. Agora, o segundo investimento, que é o mais famoso de todos, são as ações. As ações nada mais são do que empresas. Empresas que você vê no dia a dia, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Caixa Econômica, as transmissoras, as empresas de armas, as farmacêuticas, os frigoríficos. São várias empresas que estão na bolsa. Elas abriram capital na bolsa para ter mais investidores, para conseguir angariar um pouco mais de dinheiro, para poder fazer as suas operações crescerem cada vez mais. Então você pode, com mesmo pouco dinheiro, se associar a essas empresas. E quando elas lucram, você também vai lucrar. Por exemplo, o caso de uma das primeiras empresas do Brasil, que é o Banco do Brasil, que acho que é um dos mais famosos e maiores. Você entra na bolsa de valores, você vai ter um ticket. Você olha lá, tem o ticket dele, que é BBAS3. Você vai lá, tem aquele ticket, você pode comprar. Quando você investe nele, você se torna um sócio. Então, seu CPF é cadastrado lá como sócio através da Bolsa de Valores.
E quando ele tiver um lucro e ele distribuir esse lucro para os investidores, você é um investidor, você recebe esse lucro junto, proporcional à quantidade de ações que você vai ter. Então, isso que é o interessante, porque se você se você trabalha CLT, por exemplo, você tem que contribuir com o INSS. Lá, ganhando um salário mínimo, 8%. Vai ter que contribuir 8% com o INSS. Só que quando você chegar à idade de se aposentar, você não vai ter nenhum patrimônio. Desses 8%, você pode juntar, obviamente, tem inúmeros outros fatores, mas desse dinheiro que foi descontado seu, você não vai ter nenhum patrimônio e você vai receber um salário mínimo pro resto da sua vida. Só que aí é que tá o jogo. Como eu disse anteriormente, a Previdência está passando por alguns problemas. Se você entrar agora no site da Fazenda, você vê que o gasto com a Previdência é muito alto. Ou seja, em algum momento vai ter que ser feita uma reforma na Previdência, uma reforma previdenciária. Caso essa reforma não seja feita, é capaz de quebrar a Previdência brasileira. Vou dar um exemplo prático. Eu moro em Portugal e aqui já foi feito inúmeras reformas. Ou seja, você só pode se aposentar com uma idade avançada, que nem no Brasil, só que aqui as pessoas recebem meio salário mínimo. Você tem que pagar muito mais para receber um salário mínimo completo, senão você recebe meio salário mínimo. E como um idoso vai conseguir sobreviver com meio salário mínimo, se ele não tiver mais nenhuma outra renda? Você basicamente vai passar fome. E o Estado não está se importando com isso. O Estado se importa com o imposto que ele vai arrecadar e só. O Estado pode ter uma campanha, falar que é bonzinho, falar e tudo mais, mas não, é um jogo de interesse político. Enquanto ele estiver lá, ele está se importando com ele. Então, é isso que você tem que pensar. Você vai querer depender do Estado ou você vai querer montar algo para você ter um retorno futuro? E nisso, as ações são muito, muito boas. Por exemplo, você entra na bolsa com pouco dinheiro. Você vai lá, procura, Banco do Brasil. Você, quando vai comprar, você compra por lote. O lote são de 100 ações. Cada ação vale, hoje acho que R$47, 4.700. Bom, 4.700 é muito dinheiro. Então não tem como você... Algumas pessoas vão ter, mas a maior parte do povo brasileiro não vai ter como chegar e aportar, vou colocar 4.500 para comprar um lote. Não, então você entra no mercado fracionário. Quando você entra no mercado fracionário da bolsa, você pode comprar de uma em uma ação. E aí começa a abrir um leque de possibilidade para as pessoas que têm uma renda um pouco menor. Então você vai lá, ao invés de comprar os 4.700, você compra uma ação do Banco do Brasil a R$47. Pode ser qualquer outra ação. Estou usando o Banco do Brasil aqui para usar uma ação como exemplo. Mas você vai lá, comprou uma ação dele, novamente falando como exemplo, você vai lá, comprou uma ação dele a R$47, daí você vai ter que analisar alguns tópicos. E é nessa parte que começa a ficar mais interessante. O que eu sugiro para todo mundo é, olha, você está começando, até para mim eu só invisto dessa forma, é investir em empresas que vão te pagar alguma coisa. Existem empresas que pagam e existem empresas que não pagam. Isso varia muito de negócio para negócio. Eu prefiro empresas que me pagam. Por exemplo, não só subir o valor da ação que eu comprei lá, isso eu não ligo muito. Eu ligo de quantas ações eu consigo comprar e o quanto eu estou recebendo por cada ação. Porque assim eu acabo ficando um pouco anticíclico com o mercado. Por exemplo, você vai comprar um ticket de uma ação que está cotada a R$47. Ah, essa ação caiu para 30. Você vai ficar desesperado, porque você vai pensar, nossa, perdi R$17. Mas não, se você comprar na visão de receber um pagamento, de aumentar a sua renda, essa ação de 47 te pagava algo em torno de R$3,50 por ano. Ótimo, agora ela caiu para 30 e está pagando a mesma coisa ainda, os R$3,50 por ano, é uma ótima oportunidade. Você pode agora comprar mais ações com o mesmo dinheiro que você ia colocar anteriormente. Com R$100 você comprava duas, agora com R$100 você compra 3. E assim você vai aumentando a sua capacidade de gerar uma renda passiva para você. Então isso é uma coisa muito interessante da Bolsa de Valores, que permite qualquer pessoa, seja você rico, seja você pobre, permite com que você acumule e aumente o seu patrimônio e receba isso no futuro. Eu fiz até um estudo de caso aqui, sendo bem conservador, extremamente conservador, o quanto em um salário mínimo você tem que pagar 8% para o INSS,
o quanto investir nesses 8% na bolsa te retornaria. E, para vocês terem noção, minimamente, supondo que você vai aportar os 35 anos que tem que aportar no INSS minimamente, você vai receber pelo menos 3 vezes esse salário mínimo. Então, se aposentou pelo governo, você vai receber 1.300? Cara, se você conseguir pela bolsa, aportando a mesma quantidade sem aumentar nada e reaportando os dividendos que você vai receber, você vai conseguir pelo menos 4.000. Então, é uma diferença muito grande. Só que a maior parte da população brasileira não tem essa visão. Não foi ensinado. Por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal é ensinado no ensino médio. Não é à toa que lá 60% da população investe na Bolsa de Valores. No Brasil, chega a 2% da população, o que é um número extremamente baixo. E se você investindo dessa forma, se você continuar investindo dessa forma, você muito brevemente vai conseguir ter a sua liberdade financeira. Não é, vai todo mundo ficar rico. Cara, sendo sincero, não tem como todo mundo ficar rico. Tem como todo mundo ficar numa ótima condição. Mas rico vai variar de pessoa para pessoa. Vai ter pessoas que vão querer se esforçar mais, vão querer guardar mais, vão querer trabalhar mais para guardar mais, vão conseguir investir mais, ótimo. Mas quem quer manter a vida, quer só investir um pouco do que está sobrando, é perfeito. Porque você vai lá, investe nas ações, elas vão te dar um retorno. E assim você vai descobrir que não é só para as pessoas ricas investirem, é para todo mundo. Então, é basicamente isso. Você estudar entre ações, estudar entre fundos imobiliários, você tem que procurar setores que não sejam tão voláteis. O preço da ação pode ter uma volatilidade, ok. É o preço da ação nada mais reflete do que a ansiedade do mercado. Por exemplo, um político falou alguma bobagem, uma ação caiu 10%. Isso é indiferente. Você tem que procurar setores que não são voláteis na capacidade de gerar dinheiro. Por exemplo, um banco. Cara, o banco está gerando, você vai lá e olha o gráfico. Se ele está gerando todo ano algo constante, algo consistente e aumentando de pouco em pouco a geração de dinheiro dele, é ótimo. Porque o valor pode variar e quando ele variar para baixo, melhor para você. Quando variar para cima, você se segura um pouco, não compra agora, compra outra ação. Mas quando variar para baixo, você vai lá, compra mais e assim você vai acelerando a sua liberdade financeira. E acho que por último, o que daria para falar é uma coisa que causa nas pessoas investir na bolsa de valores é que você acaba ficando viciado no processo. Você vai lá, investiu R$100. Chegou o próximo mês, você está com R$101, investiu mais 100. No outro mês você está com R$203, investe mais 100. E assim vai indo. Você vai vendo que vai aumentando o seu patrimônio e você vai recebendo aquele dinheiro. E o receber aquele dinheiro, mesmo que seja pouco, mesmo que seja no início 50 centavos, é espetacular a sensação. Porque é um investimento, você está investindo na economia do seu país, você está ajudando na geração de empregos. Mas é só R$100. Mas são 1 milhão de pessoas investindo R$100. Você está ajudando na economia. E isso está te dando um retorno. E isso, cada vez mais, vai te incentivar a querer investir mais, para ter um retorno maior. E é sobre esse ponto que eu quero falar. Se você ganha, por exemplo, ganhando um salário mínimo, e investir pouco, o que é difícil, ganhando um salário mínimo é quase impossível investir. Você vai ter que procurar alguma forma de ganhar mais. Se você conseguir investir um pouco, você vai pensar, dá para eu tentar achar uma forma de ganhar mais dinheiro para investir mais. E assim, se você for de pouco em pouco investindo, procurando ganhar um pouco mais de dinheiro, se especializar, aprender alguma coisa nova. Por exemplo, no Brasil hoje em dia, cara, aprende programação, aprende outra língua, aprende algo que vai te dar mais dinheiro. Você vai poder investir, vai ter essa liberdade no começo, 50 centavos, R$1, R$5. Mais pra frente, um almoço, um jantar. Daqui 5 anos, uma viagem. Daqui 10 anos, você já consegue sobreviver. A média das pessoas que entram na Bolsa de Valores é que em pelo menos, deixa eu dar uma olhada aqui, em pelo menos 6 anos, você consiga receber em dividendos o que você investe. Por exemplo, você investe R$100 por mês, em 6 anos, em 6 anos você vai estar recebendo pelo menos R$100 por mês
modelo, na simulação mais conservadora possível. Então, vale muito a pena. Porque, mas 6 anos é muito tempo, Matheus. Parece muito tempo, mas eles vão passar de qualquer jeito. Você investindo ou não investindo, vão passar e é melhor você começar hoje. Daqui 6 anos, tô ganhando 100. Mas beleza, continua. Na metade do tempo, ou seja, 9 anos, provavelmente você já vai estar em 200. Na metade do tempo, mais 1 ano e meio, 2 anos, você já vai ter dobrado isso aí. E daí sim, você começa a ver aquela curva de aumento de patrimônio. E depois de chegar nos 35 anos, cara, sensacional. Você vai estar ganhando um dinheiro que vai ser a sua liberdade financeira, basicamente. Você vai se aposentar, vai estar recebendo esse dinheiro e o melhor de tudo, que é diferente do INSS, é que você vai ter o dinheiro, você vai ter o patrimônio lá ainda. Então, quando você morrer, você vai poder deixar para os seus filhos, vai poder deixar para os seus parentes, familiares, e vai estar recebendo aquele dinheiro, que é maior que o INSS e ainda vai ter o seu patrimônio. O que, olha, para mim, por si só, já convence qualquer um a investir na Bolsa de Valores. Então, recapitulando, esqueça a reserva de emergência, tenha ela, mas não foque só em fazer ela no início, porque se nós voltarmos a 6, 7 anos atrás, era quando a Bolsa de Valores estava subindo. É um momento perfeito para você ter começado a aportar. Mas queria montar reserva de emergência, ficou muito tempo montando a reserva de emergência. Quando foi investiu, sei lá, início da pandemia, início da crise, caiu seu dinheiro. A vontade é desistir, com certeza. Você vê todo mundo desesperado, todo mundo saindo da bolsa. Não, eu sugiro que você invista uma parte e guarde outra parte como reserva de emergência. Mas não só guardar, não deixa embaixo do colchão, não deixa em algum banco que não rende nada. Deixe em algo que te renda pelo menos o CDI mais alguma coisa, a inflação mais alguma coisa. Ou seja, tem o Tesouro Nacional, você pode investir num pré-fixado, num pós-fixado, num IPCA+. Então, é uma forma muito melhor de você rentabilizar aquele dinheiro. Obviamente, o foco não é rentabilizar, mas aquele dinheiro da reserva é uma forma de você ir rentabilizando ele, enquanto você vai investindo. Invista em setores perenes, setores não tão voláteis na questão dos lucros. Preço de ação vai ser volátil, sempre é volátil, é ativo de risco, mas invista em setores que o lucro seja perene, que o crescimento seja, que a visão da empresa seja algo mais perene, algo mais com uma visão mais para frente, uma visão de longuíssimo prazo. Saiba que a maior parte das ações que você vai comprar é para ficar pro resto da vida, não é para vender. Vai ter momentos que você vai vender se a empresa trocar de visão, trocar a forma como pensa, a forma como administra, daí sim, com certeza. Mas se não, cara, você está comprando aquele ativo para te dar dinheiro pro resto da vida. Por exemplo, você comprou aquele ticketzinho de R$47, ele vai te pagar para sempre. Mesmo que você só tenha um lá, para sempre ele vai te pagando o dividendo. Por quê? Porque ele está gerando dinheiro. Porque atrás daquele ticket tem uma empresa, tem funcionários, tem pessoas que vão estar trabalhando para você, mesmo que você esteja em casa, mesmo que você esteja dormindo, esteja de férias. Isso por si só é magnífico. E, por último, você vai ter que procurar alguma forma de ganhar mais dinheiro. Procura alguma forma de ganhar mais dinheiro, faça um curso, faça qualquer coisa e ganhe mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, você vai conseguir investir mais e acelerar esse processo. Em 35 anos eu vou me aposentar? Ganhei um pouco mais, consigo agora investir o dobro do valor. Agora, em metade do tempo, talvez você já consiga ter essa liberdade financeira. Consigo investir mais? Olha, consigo investir um salário mínimo por mês. Ótimo, daqui 6 anos você vai estar ganhando um salário mínimo por mês de dividendos. Então, procure ganhar mais, investir mais, montar sua reserva, procurar setores que sejam perenes, procurar ativos que tenham uma consistência nos seus ganhos, não aquele ativo que vai ser, que não tem lucro, que tem uma margem muito curta. Procura um ativo que seja consolidado, que seja aqueles ativos chatos, que você vai ver assim, aquilo lá não tem graça, porque investir na Bolsa de Valores não tem graça, não tem a emoção que os filmes passam. É aquele papel chato de você ir todo mês, compra aquilo lá, investe, porque assim no futuro você vai ter montado sua carteira e vai estar vivendo sua vida apenas da renda passiva que vai estar entrando todo mês. Bom, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que acharam
se gostaram do vídeo, o que vocês querem para os próximos vídeos. Curtam, compartilhem, mandem para algum amigo, deem o feedback aqui embaixo e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!